Bolsonaro no Flow Podcast. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva e deixa o like. Bolsonaro falou do perigo que o Lula traz para o Brasil. Eu realmente concordo com ele. Olha como as coisas estão no Brasil. Desde o preço dos alimentos, a preço de carro, a preço de tudo. Pô, velho, você vai comprar um ovo, R$1 cada ovo? Tá de sacanagem. Enquanto o Lula e a safada da mulher dele viaja por aí. Ah, para. Ele falou também da imparcialidade que o STF tá tendo. Exemplo, o julgamento do Lula foi em primeira instância. Por que o do Bolsonaro já foi logo pra terceira? Outra coisa também. Olha quem vai julgar o Bolsonaro. Ministro Barroso, que simplesmente depois das eleições deu uma entrevista falando: nós vencemos o bolsonarismo. Você acha mesmo que isso é imparcialidade? Alexandre de Moraes, esse eu não preciso nem falar, né? Vocês sabem muito bem. Dias Toffoli, o ex-advogado do Lula, aí complica também, né? Então claramente o Bolsonaro vai ser condenado. O cara vai ser condenado por tentativa de golpe. Não é defendendo o Bolsonaro, mas isso é uma palhaçada também. Os manifestantes fizeram errado sim em invadir e quebrar o Congresso. Mas em momento nenhum você encontrou nenhuma arma. Eu, em toda a minha vida, eu nunca vi nem história de um golpe sem ser armado. O pessoal ia dar um golpe com o quê? Com batom? Tem velhinhas e mães de família sendo condenadas a 17 anos de prisão por escrever numa estátua com batom? É brincadeira. Agora, se um vagabundo comete latrocínio com seu pai, com a sua irmã, com qualquer pessoa da sua família, ele não vai ficar nem 3 anos preso. E isso é a prova que o Brasil é muito difícil. Mas fora isso também, outro ponto muito importante foi o ponto da direita que ele tocou. Ele falou sobre o Tarcísio, sobre o Nicolas Ferreira. Inclusive, ele fez uma brincadeira falando que ia dormir com o Tarcísio hoje. Estranho. Ele vê o Nicolas Ferreira como uma aposta para o futuro. Ele falou que os políticos jovens estão amadurecendo muito com a situação que está acontecendo com ele. E que na próxima eleição, sem ser a de 2026, muitos deles estarão prontos. Outro ponto muito importante. Ele tem quase certeza que vai poder se candidatar novamente. Na minha visão pessoal, eu duvido bastante disso. Igual eu já disse antes, olha quem vai julgar ele. Mas caso ele realmente consiga ser eleito, o Brasil voltaria a ir bem. Em 2026 ele vai ter grande parte do Senado e grande parte do Congresso. Então Bolsonaro vai conseguir trabalhar bastante favorável. Passando para lembrar novamente, se você gosta desse vídeo, se você gostou até aqui, se inscreva e deixa o like. Bolsonaro falou também sobre sua relação com Donald Trump. Ele citou seus pontos em comum com Donald, desde a mão firme no governo a saber fazer girar a economia. E você me pergunta se eu concordo com isso. De certa forma sim, de certa forma não. O Bolsonaro não tem a mesma mão de ferro que o Donald Trump tem. E não que isso seja ruim também. Podemos ver várias medidas do Trump que não estão sendo favoráveis. Não é uma comparação direta, mas nesse caso então, eu concordo mais com o Bolsonaro. Bolsonaro falou também quando o Trump queria taxar o aço brasileiro em 25%, mas ele convenceu de não fazer isso. E ainda vendeu um pouco de etanol para o governo dos Estados Unidos. Jair também comentou sobre a guerra. Falou que o Zelensky é bem diferente do que a gente acha. Contou a história de Zelensky falando que ele era um comediante que se tornou presidente de um país. E sim, por incrível que pareça, essa história é realmente verdade. Zelensky era um comediante que se tornou presidente. Pense que o Danilo Gentili se torne presidente algum dia. Seria mais ou menos isso. Mas fora isso, contou também sobre a negociação com a Rússia no início da guerra. Eu tenho certeza que você não sabe, mas a Rússia salvou o Brasil. A Rússia vendeu milhares e milhares de toneladas de fertilizantes para o Brasil. Se não fosse isso, já era o agro em 2020. Incrível que o Brasil tem capacidade de produzir fertilizante também. Aí você me pergunta, por que o Brasil não produz então? A área de exploração é protegida, está em terras indígenas. Bolsonaro também falou uma coisa que eu não sabia. Ele contou que no meio dessa negociação, a Rússia pediu dezenas de toneladas em ovos, mas ele conseguiu negociar para não faltar ovos no mercado brasileiro e subir o preço. No caso do governo Lula, eu acho que ele não se preocupou muito em subir o preço do ovo não, viu? Novamente, pedindo, por favor, se inscreva e deixa o like. Eu já ia me esquecendo. Acho que ele falou das coisas mais importantes do podcast, que é o caso do Drex. Ele deixou claro que é uma ideia muito boa, só que ao mesmo tempo muito perigosa. Em mãos certas, como a dele, pode ser usado tipo Pix, mas em mãos erradas ele pode ser usado para rastrear pessoas. Ele usou o exemplo da pandemia. Imagina, você está na pandemia, resolve ir para a casa de algum familiar, vai comprar comida ou abastecer seu carro, e simplesmente o safado do Banco Central limita o raio de alcance onde você vai poder fazer um pagamento. E por incrível que pareça, teve uma reunião dos diretores do Banco Central, eles deram exatamente o mesmo exemplo que eu dei agora. Então eles realmente pensam em controlar você. Mas Bolsonaro falou se caso fosse no governo dele e isso passasse pelo Congresso, ele vetaria. Mas caso quebrasse o veto, ele não poderia fazer nada contra isso. Outro ponto muito importante que eu queria falar. Eu achei o entrevistador Igor 3K muito imparcial. Ele realmente fez várias perguntas pertinentes. E fora isso, mais importante, eu acredito que ele deu um espaço devido ao presidente Bolsonaro, que só aparece na mídia quando é algo negativo e nunca tem a chance de explicar o seu lado. Então fica aqui meus parabéns a toda a equipe do Flow, especialmente o Igor 3K. E para vocês que estão vendo esse vídeo, queria
deixar um obrigado por vir até aqui e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like. Até o próximo vídeo.